Bom dia a todos e a todas. Estamos começando a sessão da 5ª Câmara Julgadora do TIT, dia 10 de agosto, às 8h39. Essa sessão está sendo gravada e será disponibilizada no canal do Tribunal de Impostos e Taxas no YouTube. Encontram-se presentes para a sessão doutora Raquel Harumi, doutor Galderize Fernandes, doutor Rui Carlos e doutor Pedro Abraão pela representação fiscal. Então, inicialmente, esclareço que o presidente da Câmara, doutor Samuel, encontra-se de férias, de maneira que conduzirei a sessão na data de hoje. O processo que nós temos hoje é o 41.16.603, Endocardio Material Médico Limitada, de relatoria da doutora Raquel. Peço à doutora Raquel, então, que leia o relato, em seguida nós teremos sustentação oral. Tá certo, presidente. Vou fazer aqui a leitura do relatório e aí, ao longo da sustentação oral, eu registro o voto, tá certo? Tudo bem. Se quiser, já posso até abrir, né? Ah, bacana, obrigada. Nós temos aqui um caso com duas acusações fiscais, né? A primeira delas é em razão do não pagamento do ICMS no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2016, em razão da recorrente ter adotado um tratamento de isenção para duas mercadorias, que são endopróteses, Valiant e Endurant, aplicadas no tratamento de aneurisma, com fundamento no convênio 1 de 99. A segunda acusação fiscal é de creditamento indevido nos períodos de março, julho, agosto e setembro de 2015 e dezembro de 2016, em operações por meio de escrituração de notas fiscais eletrônicas de sua própria emissão, por entrada de mercadorias com destaque indevido do imposto, referentes a operações de retorno de remessas para demonstração e de operações de comodato, não tributadas conforme a legislação vigente. A recorrente apresentou defesa, cujos argumentos não foram acolhidos. A DTJ julgou procedente o lançamento por entender, em síntese, que apesar das endopróteses vasculares se aproximarem dos enxertos e de se afastarem dos estentes, exercendo em relação a estes função antagônica, tal peculiaridade não seria suficiente para se estabelecer uma relação de identidade bem definida entre os produtos endopróteses e os enxertos, já que ambos visam ao mesmo objetivo, mas o perseguem por caminhos e técnicas distintas. De acordo com a decisão recorrida, os produtos Valiant, endoprótese e endoprótese Endurant apresentam natureza híbrida, enquanto o tecido tubular de poliéster se estrutura e atua como enxerto arterial inorgânico. Seu revestimento metálico constitui-se na forma de stent. A conjugação de ambos os dispositivos, nas palavras de acordo com o julgador monocrático, é que confere identidade única a esses produtos, haja vista que a exclusão do material tubular eliminaria suas propriedades terapêuticas no tratamento do aneurisma, ao passo que a exclusão do seu revestimento metálico obstaria a implantação via cateterismo, justamente o fator que permite a implantação do dispositivo sem a necessidade de cirurgia aberta, e que, segundo a própria impugnante, representa um passo evolutivo em relação aos enxertos tradicionais. Essa é a fundamentação da decisão recorrida, para não acolher a isenção prevista no convênio 1 de 99. A decisão recorrida entende que, a despeito da recorrente ter classificado as mercadorias como enxerto, na verdade não seriam enxertos. A recorrente interpôs recurso ordinário, repisando os argumentos da defesa e pleiteando a reforma da decisão recorrida. A representação fiscal apresentou contra-razões, pugnando pelo não provimento do recurso. Estes são, em síntese, os fatos do relatório, presidente.
Agora, como que eu abro aqui para a Raquel editar? Alguém sabe me dizer? Preciso iniciar os debates? Não, né? Tem a sustentação oral? Precisa, né? Mas para editar tem que iniciar, presidente. Ou a gente aguarda, né? Talvez a sustentação para edição. Mas eu tenho que cadastrar, acho que para cadastrar a sustentação oral, isso mesmo, tenho que iniciar. Eu vou cadastrar aqui a sustentação oral e vou passar a palavra para a doutora Marina. Presidente, não sei se sou só eu, mas eu não vejo os patronos, a câmera dos patronos. Por enquanto ainda não, também. Teles. Vamos estar aqui. Doutora Marina. Sim, doutora. Eu estou aqui, mas eu não consigo abrir minha câmera. Tudo bem, acho que pode fazer a sustentação oral com a câmera fechada mesmo. Perfeito. Tem algum problema, Pedro? Talvez o Oswaldo tenha que habilitar a possibilidade de abertura, se não já tiver feito, né? Porque ela entra como convidada. Pode ser. Oswaldo, pode nos auxiliar nisso, por favor? Mas se não conseguir, acho que não tem problema, não. Por mim, Ela está habilitada, tanto a câmera como o microfone. acho que agora eu consegui. Agora foi. Eu estava Então, clicando e não abria, desculpa. sem problemas. Então, a senhora pode começar, tem 15 minutos para sustentação oral. Muito obrigada, presidente. Bom dia a todos, inicialmente. Agradeço o relatório da doutora Raquel, que foi muito sucinto e muito preciso nas colocações. Eu vou me permitir só retrazer alguns fatos que são, que no entendimento da recorrente são primordiais para o esclarecimento dessa discussão. Então, repisar um pouquinho esse histórico. Como bem levantado pela doutora Raquel, o principal ponto da autuação se refere à classificação fiscal dos produtos das endopróteses, Valium e Enduran. Ambas são próteses utilizadas no tratamento de aneurismas, mas uma fica, basicamente a diferença entre elas é a região. Uma fica utilizada na região torácica e outra na região abdominal. Mas basicamente ambas são próteses para conter um aneurisma. Então, feita essa primeira explicação sobre o produto, toda a problemática que está na classificação dentro do convênio 1 de 99, no item 160, que trata, cuja descrição é exatamente a seguinte, jogadores: excerto arterial tubular inorgânico. Essa é a descrição que consta no convênio, que autoriza que os produtos que entrem nesta classificação sejam isentos. Então, estamos tratando desses termos, excerto arterial tubular inorgânico. Não há, nessa descrição do convênio, qualquer outra restrição, seja a material, seja a tecnologia, seja a custo. Esses são os 4 itens que têm que ser cumpridos por um produto para ele ser, pela própria literalidade do dispositivo, ser considerado um produto isento. Esses são os parâmetros iniciais que a recorrente gostaria de trazer para esta Câmara Julgadora. Ultrapassado esta etapa inicial, a decisão do julgador monocrático, já ultrapassando o auto de infração, ela assegura, ela reconhece, na verdade, que a endoprótese, ambas as endopróteses, elas possuem a mesma finalidade de um enxerto
tubular inorgânico, que é a descrição que consta no convênio 1 de 99. Entretanto, ele desconsidera a classificação fiscal adotada, como bem já indicou a doutora Raquel, por entender que seria um terceiro item. Inicialmente, desculpa, só voltando um passo atrás, a autuação ela havia feito a distinção se a classificação seria mesmo como um enxerto ou como stents. Essa primeira distinção acabou sendo superada na decisão do juiz monocrático, porque ele já afastou realmente que a função do stents é outra completamente diferente da função do enxerto, e que os produtos, eles se aproximam, eles têm a mesma finalidade do enxerto, mas por conta de tecnologia, forma de utilização e preços, ele entenderia que seria uma terceira classificação. Mas como eu já adiantei no começo da minha fala, esses requisitos de tecnologia, forma de utilização e preços não constam no item 160 do convênio 1 de 99, logo não poderiam ser utilizados pelo juiz monocrático como requisitos para afastar uma isenção que, na literalidade, foi cumprida pela recorrente. Como restou demonstrado no recurso ordinário apresentado, doutores, o produto, ele é uma evolução tecnológica de um enxerto. Uma cirurgia, um enxerto clássico, ele é utilizado em cirurgias abertas. O que significa? Que você realmente abre a cavidade abdominal do paciente, você corta as artérias na parte em que ela tem a dilatação do aneurisma, você corta, então, um pouco antes do começo e após o final dessa dilatação, e você substitui a artéria que foi dilatada por um enxerto que pode ser orgânico ou inorgânico, então pode ser uma artéria, um pedaço de uma artéria de um outro lugar que você extrai do próprio paciente e você coloca no lugar onde tem o aneurisma. Isso é uma cirurgia aberta. Para que serve a endoprótese? A endoprótese, ela serve para que você possa fazer esse mesmo tipo de cirurgia fechada. Através de um catéter, você insere o produto dentro da artéria que está dilatada e esse produto, ele tem um tecido de poliéster que é envolvido por um anel de stents, que foi o início da problemática na autoinfração, mas ele tem 5% do produto, ele é feito por anéis de nitinol, que é a mesma composição do stents, mas esses anéis, eles servem apenas para auxiliar o médico na introdução da endoprótese na artéria, e aí uma vez que os anéis estão posicionados, a prótese em si, o tecido que compõe a endoprótese, que ele tem a total função de substituir a artéria por dentro da própria artéria danificada. Então, ele refaz o fluxo sanguíneo, que é exatamente a mesma função de um enxerto, só que você não precisa fazer uma cirurgia aberta. Essa é a diferença entre eles. Os produtos, na verdade, a endoprótese, ela nada mais é do que um enxerto arterial, enxerto arterial tubular inorgânico evoluído, porque você não precisa fazer a abertura da cavidade abdominal do paciente. Todas as distinções de composição física que não existem na norma do convênio 1 de 99 e foram utilizadas pelo julgador singular para diferenciar o enxerto da endoprótese e afastar a isenção, elas não estão no convênio. A forma de implantação, se é aberta ou é fechada, não está na descrição do convênio. O custo do produto, exatamente por ele ser um produto que
não necessita de uma cirurgia aberta, ele acaba sendo individualmente, comparado com um enxerto simples, um pouco mais caro. O custo não é requisito do convênio para afastar a isenção. Logo, uma vez que a finalidade do produto seja a mesma e que uma endoprótese ela tem a função de um enxerto, ela é utilizada de forma arterial, ela é um produto tubular e ela é um produto inorgânico, porque ela não é feita com itens do próprio organismo do paciente, ela cumpre na literalidade a descrição do item 160 do convênio 1 de 99. E por esses motivos, todos os jogadores, que a recorrente entende que os produtos por ela comercializados se encaixam perfeitamente no item 160 do convênio e fazem jus à isenção. Como demonstrado no recurso ordinário, doutores, a recorrente ela não é responsável pela importação. Esse produto ele já vem classificado, ele já é importado por uma outra empresa com este NCM, ela apenas adquire esse produto no mercado interno e o comercializa. Ela não teria, de nenhuma forma, qualquer competência para alterar a classificação fiscal desse produto. Inclusive, lhe é vedado fazer isso. E não teria nenhum interesse em fazer isso também, porque por todas as razões expostas nessa sustentação oral e demonstradas no recurso voluntário e pelo laudo pericial médico que foi acostado já desde a impugnação, no qual um médico habilitado no Conselho de Medicina demonstra claramente a função da endoprótese e que todos os requisitos do convênio foram preenchidos, a recorrente entende que a interpretação literal do dispositivo, do item 160 do convênio 1, autoriza sim que este produto seja considerado isento para fins de ICMS. E um último ponto, só uma parte subsidiária da autuação, se refere... antes disso, excelências, desculpa, dos julgadores. Há 2 precedentes recentes do TIT, em casos similares ao presente. Um deles que foi mencionado, inclusive, nos memoriais apresentados em 2020 e anexados aos autos, e o outro, mais recente, que foi julgado na Câmara Superior, que é o acórdão relativo ao auto de infração 4092-718, dígito 0. Esse julgamento aqui foi, inclusive, em 2022, se não me falha a memória. Exatamente, foi agora dia 7 de julho de 2022, extremamente recente, em que trata-se de um outro produto médico. Aqui se tratam de um produto chamado COIS, que teriam a mesma finalidade dos clipes que estão expressamente mencionados no convênio, e nesse caso a Câmara Superior entendeu que, por terem a mesma finalidade, o COIS também deveria ter benefício da isenção dos clips, apesar de não ter a palavra COIS na norma. Os clips têm a mesma função, a mesma finalidade dos COIS, logo, ele sendo um item médico evoluído, uma evolução dos clipes, deveria também ter, por uma interpretação literal, finalística da norma, deveria ter a isenção assegurada. Esse julgamento foi da Câmara Superior, no dia 7 de julho de 2022, e é exatamente o mesmo entendimento que a recorrente pleiteia neste caso, pleiteia que essa douta Câmara Julgadora aplique em relação à endoprótese. Então, tem esse precedente, tem o precedente de 2020 citado nos memoriais, que é o auto de infração 4090-891, dígito 4, que também
entende por uma aplicação finalística, uma interpretação finalística do produto, como sendo dentro do convênio, estando dentro do convênio, e por todos esses argumentos e esses dois precedentes, a recorrente requer que toda a parte da classificação fiscal seja revisada por essa douta Câmara Julgadora e que seja aplicada a isenção do ICMS. Em relação ao creditamento indevido, que é a segunda autuação, o segundo item da autuação originária, trata-se realmente de retorno de mercadorias para demonstração ou por força de contrato comodato, em que houve destaque do ICMS. Entretanto, as operações de saída, que não deveriam ter sido também... as notas fiscais não deveriam ter sido enviadas com destaque do ICMS, elas acabaram sendo feitas com esse destaque. Há uma nota exemplificativa que a gente acostou no recurso ordinário, e que demonstra que, na verdade, como houve destaque na saída da nota, o destaque do crédito do ICMS no retorno apenas anula o lançamento originário equivocado feito pela empresa, e que não houve nenhum prejuízo ao erário e nenhum tipo de creditamento indevido. Esse é o ponto que eu gostaria de ressaltar em relação à infração 2, e caso seja mantida qualquer uma das duas infrações, a recorrente também trouxe a questão da ilegalidade da multa de ofício e da necessidade de redução dos juros à taxa Selic, pontos esses que a recorrente também gostaria que essa douta Câmara Julgadora analisasse caso seja mantida qualquer uma das duas infrações suscitadas na autuação originária. Eram esses os esclarecimentos, agradeço a atenção de todos e fico à disposição para qualquer outro questionamento. Obrigada. Muito bem, alguém tem alguma pergunta para a doutora Marina? Doutor Pedro? Não? Correto. Aqui, Raquel, para que você possa editar, acho que você tem que pedir, talvez, habilitar a edição do voto. Eu não sei como vocês costumam fazer, Raquel, aqui na Câmara, se vocês leem a íntegra o voto ou se fazem um resumo, mas como o doutor Rui não teve acesso anteriormente, acho que seria interessante a leitura. Sim, ok. Não, farei a leitura. Presidente, eu já editei o voto. Vocês conseguem visualizá-lo? Deixa eu dar uma olhada. Sim. Tá certo. Posso seguir adiante? Pode seguir, então, doutora, por favor. Obrigada, doutora Marina. O recurso ordinário atende aos requisitos de admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento. O recorrente alega inicialmente a nulidade do lançamento em razão do auditor fiscal, autor do feito, ter se valido de textos disponibilizados na internet, como, por exemplo, os de folha 180 e 189, para subsidiar o seu convencimento e a própria lavratura do auto, bem como por não ter carreado ao processo os manuais técnicos das mercadorias comercializadas. Alega que o processo tributário administrativo tem como princípio fundamental a busca da verdade material e que a inobservância deste princípio tem como consequência a nulidade do auto de infração. Sustenta que o auditor fiscal não detinha justificativa técnica plausível, motivação, para lavrar o auto, o que teria ofendido o artigo 99 do Decreto 54.486 de 2009 e o artigo 142 do CTN. Por fim, a recorrente aduz que houve cerceamento do seu direito de defesa, ofensa ao contraditório e ampla defesa, à moralidade e à proporcionalidade. Tenho para mim que a irresignação da recorrente não deve ser acolhida. O relatório circunstanciado de folhas 8 a 14 dá conta, de forma detalhada, dos trabalhos executados ao longo da fiscalização, bem como evidencia a motivação do lançamento e as razões pelas quais o auditor fiscal refutou a classificação fiscal eleita, posição NCM 9021-3930, e apresenta a fundamentação para o não reconhecimento da isenção prevista no convênio 1 de 99.
O auto foi lavrado em consonância com os ditames do 142 do CTN e do artigo 99 do Decreto 54.489 de 2009, e ainda que o material suporte utilizado pelo auditor fiscal tenha sido extraído da internet, não vislumbra ofensa ao princípio da busca da verdade material. A bem da verdade, há divergência quanto à valoração destes materiais, e não ausência de fundamentação, motivação ou esforços para a compreensão e comprovação dos fatos. Também acredito que não ocorreu o cerceamento do direito de defesa da recorrente, tampouco a ofensa ao contraditório e ampla defesa, à moralidade e à proporcionalidade. A recorrente já havia sido autuada pela mesma acusação fiscal em relação aos fatos ocorridos entre janeiro de 2011 a dezembro de 2012, conforme auto de infração 40.63.949.6, atualmente tramitando na Câmara Superior. Portanto, não se pode dizer que houve dificuldade em compreender a acusação fiscal referente às operações tidas como isentas. Tal matéria já era do seu conhecimento. Ademais, o farto arcabouço probatório produzido pela recorrente, conforme folhas 478 a 822, e o detalhamento minucioso dos seus argumentos de defesa quanto ao mérito, não deixam dúvidas que o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal foram exaustiva e amplamente exercidos, sem que tivesse havido entraves ou obstáculos. Dito isso, passo ao mérito. Pelo item 1 do auto demonstrativo 1, de folhas 61 a 112, imputa-se à recorrente infração por falta de pagamento do ICMS, em razão de emissão de notas fiscais referentes às operações tributadas como isentas. De acordo com termos circunstanciados de folhas 8 a 14, ao emitir os documentos fiscais de saída dos produtos Valian, Captivia, Endoprótese e Endoprótese Enduran, a recorrente aplicou indevidamente a isenção prevista no artigo 14 do anexo 1 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 45.490. Destinada a equipamentos e insumos utilizados em cirurgias arrolados pelo Convênio 1 de 99 e suas alterações, omitindo-se assim o pagamento do imposto devido. O núcleo da discussão repousa na identificação dos produtos Valian, Captivia, Endoprótese e Endoprótese Enduran, classificados pela recorrente na posição NCM 90213930, destinada a próteses de artérias vasculares revestidas, como espécie de enxerto arterial tubular inorgânico, contemplado no item 160 do aludito convênio, o que lhes colocaria ao abrigo da isenção prevista no artigo 14, anexo 1 do regulamento. Para o auditor fiscal, não seria possível estabelecer essa relação de identidade pelo fato de os produtos comercializados pela contribuinte apresentarem composição, forma de utilização e preços diferenciados em relação aos enxertos tradicionais, conquanto reconheça que ambos os itens desempenhem funções similares no que tange ao tratamento de aneurismas localizados em regiões torácicas e abdominais. A recorrente, por sua vez, defende que as endopróteses consagram uma verdadeira evolução dos enxertos tradicionais em decorrência do desenvolvimento de novas tecnologias que possibilitaram a sua implantação de maneira menos invasiva. Afirma que, tal como os enxertos, elas se destinam ao tratamento de aneurismas, porém, segundo uma abordagem endovascular que dispensa a utilização de procedimento cirúrgico aberto. Segundo o julgador monocrático, abro aspas, a despeito de aceitar a classificação fiscal proposta pela contribuinte, não vislumbro correspondência entre as endopróteses Valian, Captiva e Enduran e o enxerto arterial tubular inorgânico, abrangido pelo item 160 do Convênio ICMS 1 de 99, ou qualquer outro item alcançado pela isenção prevista no artigo 14 do anexo 1 do regulamento. A inexistência de uma descrição específica para esses produtos no elenco veiculado pelo convênio já configura causa impediente à aplicação da regra isentiva, tendo em vista o caráter taxativo da relação, ainda que outros produtos sujeitos à mesma classificação fiscal tenham sido contemplados. Fecho aspas. A decisão recorrida, portanto, admite como correta a classificação fiscal adotada, posição NCM 9021-3930, pela recorrente,
mas não admite a aplicação da isenção prevista no convênio 1 de 99, conforme item 160, que é destinado ao enxerto arterial tubular bifurcado inorgânico. Analisando todos os documentos que constam do processo, notadamente o laudo de folha 762 a 774, entendo que a decisão recorrida deve ser reformada neste aspecto, pois restou comprovado que as endopróteses Valiant e Enduran constituem enxertos evoluídos tecnologicamente e são utilizados para tratamento de doenças vasculares. Especificamente o aneurisma, que é uma dilatação normal e irreversível de uma artéria, localizado na região torácica, abdominal e periférica. O tratamento do aneurisma pelo procedimento cirúrgico tradicional, também conhecido como procedimento aberto do método invasivo, consiste em uma cirurgia de alto risco na qual a região do corpo que possui o aneurisma é totalmente aberta pela equipe médica e os vasos sanguíneos que irrigam o local afetado pela dilatação são isolados de forma a não permitir a circulação sanguínea. Nestes casos, o aneurisma é retirado e no local é colocado um enxerto vascular composto por poliéster tratado, da Cron-PTE, com o mesmo diâmetro de uma artéria normal. Contudo, a medicina evoluiu e com ela surgiram produtos mais modernos, como o Valiant e o Enduran, para o tratamento do aneurisma e próprios para o procedimento cirúrgico menos invasivo para os pacientes. Tais endopróteses são instrumentos projetados para tratar aneurismas através de uma abordagem endovascular por meio de um catéter, sem que seja necessário abrir o corpo humano para realizar o procedimento. Ao entrar em contato com a artéria dilatada, a endoprótese proporciona um conduto permanente alternativo para o fluxo sanguíneo do paciente, eliminando a dilatação do vaso e proporcionando condições normais para o fluxo sanguíneo, com a normalização da pressão. O objetivo do tratamento endovascular é excluir o aneurisma da circulação arterial, com a redução da pressão dentro do saco aneurismático e do diâmetro, bem como prevenir a rotura tal como ocorre com a inserção de um enxerto convencional. As respostas aos quesitos abaixo transcritos e os demais que constam do laudo pericial de folha 762 e 774 assim atestam. Abro aspas. Quesito 1. O que é uma endoprótese? É um dispositivo. Resposta do perito. É um dispositivo médico implantável composto basicamente de enxerto sintético de tecido poliéster tratado, ou PTFE, politetrafluoetileno, associado a uma malha metálica, anéis de nitinol ou de aço inoxidável, designada para o tratamento endovascular de doenças arteriais, principalmente o aneurisma de aorta torácica e abdominal. Quesito 4. Para que serve um enxerto? A função principal é de substituir estruturas danificadas e órgãos danificados ou em falência. Para a doença aneurismática da aorta torácica e abdominal, o enxerto de PTFE ou da Cron é utilizado em cirurgia aberta, substituindo a aorta doente por técnica cirúrgica de toracotomia e laparotomia. Quesito 6. É correto afirmar que endoprótese é uma evolução do enxerto tradicional? Resposta do perito. Sim, na medida em que é possível atingir o mesmo resultado final do enxerto para o tratamento do aneurisma na cirurgia aberta por toracotomia ou laparotomia. Consiste também em propiciar a restauração do fluxo sanguíneo na doença aneurismática da aorta, porém por meio de um procedimento menos invasivo e mais moderno, caracterizando uma evolução do enxerto tradicional por cirurgia aberta. Fecho aspas. Cumpre registrar que a finalidade de ambos os enxertos, o convencional ou tradicional e o moderno, é a mesma, ou seja, promover a restauração do diâmetro da artéria doente com o tratamento de aneurisma. Com base no todo acima exposto, entendo que o recurso da recorrente deve ser provido, pois as endopróteses Valiant e Enduran consistem em enxertos evoluídos classificados na posição NCM 90, 21, 39 e 30 e são, portanto, enxertos arteriais tubulares inorgânicos que possibilitam o tratamento do aneurisma por procedimento menos invasivo. Sendo assim, fazem jus à isenção prevista no artigo 14 do anexo 1 do regulamento
e do item 160 do convênio 1 de 99. Consta da decisão recorrida e das contrarrazões da representação fiscal que a isenção atribuída pela recorrente ofenderia o artigo 111 do CTN, já que, acaso admitida, estar-se-ia atribuindo interpretação extensiva ao rol taxativo indicado no convênio 1 de 99. Para tanto, a DTJ cita como exemplo a resposta à consulta 445 de 2014, por meio da qual a Cefaz São Paulo não reconheceu a isenção dos estentes de nitinol pelo fato de apresentarem composição diversa dos estentes de aço inoxidável de cromo cobalto contemplados pelo convênio 1 de 99. Entretanto, a Câmara Superior deste egrégio tribunal apreciou o caso idêntico ao do exemplo citado, envolvendo estentes de nitinol e aplicou a norma isentiva contida no convênio 1 de 99, que prevê a isenção para os estentes de cromo cobalto e de aço inoxidável, mediante a interpretação literal do artigo 111 do CTN. Assim, obtida mediante a consideração de todas as interpretações possíveis da norma, distanciando-se, portanto, da interpretação meramente textual e fria do dispositivo, a saber, e aí eu transcrevo a ementa e trechos do voto condutor do acórdão vencedor desse precedente, que é o de número 4090891, dígito 4, de relatoria do Dr. César Eduardo Temer Zalaf, e é um precedente de 2020. No mesmo sentido, cite-se o auto 4092-718, no qual a Câmara Superior deste Tribunal, com fundamento no artigo 111 do CTN, reconheceu o direito do contribuinte à isenção do ICMS para os espirais e COIs não previstos expressamente na norma isentiva, por possuírem a mesma função dos CLIPs, estes sim indicados no convênio 1 de 99. E aí eu transcrevo a ementa deste precedente, cujo voto vencedor é de relatoria do juiz Dr. Edson Aurélio Corazza, e é um julgado de julho de 2022. Nos termos do artigo 111 do CTN, penso que a interpretação de uma isenção deve se dar de forma estrita, o que não significa dizer que a interpretação dada à descrição da posição em ICM de um produto deve ser restritiva, a ponto de não contemplar determinada mercadoria apenas pelo fato dela ser uma evolução daquela que originalmente constou da norma, ou seja, o mesmo produto, mas com uma tecnologia mais avançada. Nesse sentido, oportunas são as lições do professor Hugo de Brito Machado, e aí eu faço uma transcrição de um trecho do curso de Direito Tributário do professor Hugo de Brito Machado, em que ele traz o seu entendimento acerca da adequada e correta interpretação do artigo 111. No tocante ao item 2, demonstrativo 2, anexado às folhas 313, a recorrente é acusada de acreditar-se indevidamente do ICMS mediante a escrituração de notas fiscais de entradas de emissão própria, ostentando o destaque indevido do imposto. De acordo com a autoridade fiscal, esses documentos fiscais dizem respeito ao retorno de mercadorias emitidas para fins de demonstração, CFOP 1913, e por força de contrato de comodato, CFOP 1909, que perfazem operações não tributadas. A decisão recorrida julgou procedente o lançamento por entender que o ajuste CNF 11 de 2014 não dispõe sobre operações de remessa para simples demonstração, assim como não prevê a emissão de nota fiscal com destaque do imposto nas operações de remessa de bens e que, portanto, a recorrente não poderia ter destacado esse creditado quando do retorno das mesmas. A recorrente defende o creditamento por acreditar ter sido realizado nos termos do ajuste CNF 11 de 2014, com fundamento no princípio da não cumulatividade do ICMS. Entretanto, o ajuste CNF não disciplina as operações de remessa para simples demonstração, as quais seguem sendo disciplinadas pelos artigos 319 a 321 do regulamento. E aí eu transcrevo os artigos 319, 320 e 321. O ajuste CNF 11 de 2014 é silente sobre o destaque do imposto e creditamento nas operações de remessa e retorno de bens em comodato, motivo pelo qual entendo que o recurso não deve ser provido nesse aspecto. Em que pese os relevantes argumentos acerca da ofensa ao princípio da não cumulatividade do ICMS, devo me ater aos limites da minha competência e aplicar a legislação, a qual não respalda o procedimento adotado pela recorrente. Logo, houve creditamento indevido do ICMS nas operações de CFOP
1913 e 1909, motivo pelo qual o recurso não deve ser provido em relação às exigências do item 2. Por fim, no tocante à exigência das multas calculadas sobre base de cálculo atualizada e sobre a exorbitância dos juros, aplico as súmulas 10 de 2017, revisada, e a 13 de 2018. Com base no tudo acima exposto, conhecido o recurso ordinário para, no mérito, dar-lhe parcial provimento para cancelar apenas o item 1 do auto e para reduzir os juros aplicados nos termos da súmula 10 de 2017, revisada. Este é meu voto, presidente. Senhora presidente, está mudo o microfone. Desculpa, está mudo, né? Eu percebi. O doutor Pedro pediu a palavra. Alguém mais gostaria de se manifestar? Eu gostaria, senhora presidente, de fazer uma manifestação em sessão, e aí eu coloco a minha manifestação, procedo à leitura da mesma, e aí acho que é um posicionamento diferente da doutora Raquel, e aí então a gente passa aos debates, pode ser? Pode ser. Deixa eu colocar aqui. Eu já registrei a manifestação, acho que já deve estar disponível para os senhores, então eu vou passar a leitura e aí a gente acompanha juntos. Com todo respeito ao voto da ilustre juíza relatora, entendemos que as operações em julgamento são normalmente tributadas. É isto porque consistem nas saídas promovidas pela autuada dos produtos endoprótese torácica Valiant e endoprótese Endurant, que foram indevidamente classificadas pelo contribuinte na posição fiscal 90, 21, 39 e 30 e, portanto, não estão contempladas pelo convênio ICMS 199, razão pela qual as referidas operações devem sofrer a tributação normal do ICMS. Conforme esclarecido pelo fisco, os produtos tratados nos autos não são os mesmos produtos constantes da referida classificação na posição 90, 21, 39 e 30, conforme se verifica inclusive do excerto do citado convênio ICMS 199, trazido aos autos pela própria recorrente às folhas tais, embora a tese por ela adotada se esforce para estabelecer essa correspondência. Tal fato se constitui em exercício da interpretação que afronta o referido artigo 111 do CTN, pois a interpretação há de ser literal na outorga da isenção. Conforme relatório circunstancial de folhas 8 seguintes, o autor do feito descreve em detalhes a lógica utilizada para comprovar a indevida classificação fiscal adotada pela recorrente. Trazemos um pequeno trecho para exemplificar. De outra forma, ao examinarmos literatura disponibilizada em sites de pesquisas, anexos tais, o enxerto arterial se constitui em produto utilizado em procedimento de desvio, bypass, do estreitamento arterial, de modo a permitir a circulação do sangue na área bloqueada, cujo material pode ser de natureza sintética ou orgânica, muitas vezes oriunda do próprio paciente. Trata-se de produto utilizado em procedimento cirúrgico convencional ou aberto, diferentemente dos produtos denominados Valiant endoprótese e endoprótese Endurant, que se prestam a procedimento endovasculares, conforme anexos tais. Dessa forma, inobstante poderem cumprir a mesma finalidade, trata-se de produtos distintos que se diferem não somente pela tecnologia, mas também pela forma de utilização. Dessa forma, os produtos privilegiados pela isenção prevista no convênio ICMS 199, em seus itens 160 a 162, referem-se àqueles nominalmente citados como enxertos, assim identificados quando utilizados no procedimento cirúrgico convencional, cirurgia aberta, mediante remoção do tecido que contém o aneurisma, o qual vem substituir diferentemente da endoprótese, que é colocada dentro do aneurisma sem que haja a remoção do tecido. Então, abaixo um resumo das conclusões do autor do feito nas palavras do julgador de primeira instância. Eu achei interessante trazer esse julgamento, esse
resumo aos senhores, porque aí fica bem clara a diferença dos produtos e, portanto, a não possibilidade de usufruir a isenção, nesse caso, sempre lembrando da interpretação literal. Então, diz o julgador de primeira instância: pode-se dizer que a diferenciação entre endopróteses e enxertos arteriais tangencia 5 pontos a saber. Então, primeiro, composição. As endopróteses comercializadas pelo contribuinte são constituídas por stent de nitinol, enquanto os enxertos podem ter natureza sintética ou orgânica, muitas vezes oriunda do próprio paciente. 2. Procedimento de implantação. Enquanto os enxertos exigem a realização de procedimento cirúrgico convencional ou aberto, as endopróteses são implantadas pela via vascular, mediante a utilização de procedimento menos invasivo, catéter, que dispensa a necessidade de cirurgia aberta. Antes de passar ao terceiro ponto, fica bem claro aqui o seguinte, que são produtos diferentes. A gente entende a evolução da medicina, a gente entende que muitas vezes é difícil a norma isentiva se adequar à evolução da medicina, mas eu não posso, em hipótese alguma, suplantar o que diz o texto normativo. O texto normativo diz que é interpretação literal. Então, eu não posso, ainda que a medicina tenha avançado, se a legislação não avançou proporcionalmente, igualmente, para e passo a contento, eu não posso passar por cima disso. Então, terceiro, tecnologia. Os enxertos envolvem a remoção de tecido que contém o aneurisma e a sua substituição por outro material orgânico ou inorgânico, ao passo que as endopróteses são implantadas dentro do aneurisma sem que haja qualquer remoção de tecido. 4. Classificação dos órgãos oficiais. O anexo 9 da portaria GM número 2848/2007 do Ministério da Saúde, que divulga a tabela de procedimentos, medicamentos, órteses, próteses e materiais especiais, OPM do Sistema Único de Saúde, do SUS, classifica os enxertos arteriais e as endopróteses arteriais em códigos distintos. 5. Custos. Em consonância com a tabela do Ministério da Saúde, o preço dos enxertos arteriais varia de R$ 430 até R$ 2.000, enquanto os relativos às endopróteses arteriais iniciam-se em R$ 29.000, chegando a custar até R$ 75.000. Aí, uma observação, me parece que o autor do feito tem bastante conhecimento, inclusive da área médica, para escrever uma manifestação fiscal nesse sentido. Então, eu acho que ele está falando com mais propriedade do que qualquer um de nós, né? Então, eu falando agora, cumpre ressaltar ainda que outro não foi o entendimento da Colenda 7ª Câmara Julgadora, que manteve o AIM 4063-949, também lavrado contra recorrente, que contava com a acusação idêntica dos presentes autos, referente aos exercícios de 2011 e 2012, relativamente aos produtos em questão. De se notar que a interpretação finalística pretendida pela autuada com relação à utilização do produto não pode ser utilizada no presente caso, uma vez que a interpretação literal se impõe por expressa determinação legal. Eu acrescentei esse parágrafo porque a doutora, a patrona da empresa, muito bateu nesse ponto de que deveria se utilizar a interpretação finalística. Novamente, entendo a posição da empresa, entendo a evolução da medicina, mas a interpretação literal se impõe por expressa determinação legal. Portanto, de rigor, a manutenção do item 1 do auto exordial, com o que estamos pelo provimento parcial do recurso ordinário, apenas acatando os novos dizeres trazidos pela revisão da súmula 10 com relação aos juros, limitando-os à taxa Selic para fatos geradores anteriores a 1/11/2017. Esse é o nosso parecer, senhora presidente. Muito obrigado. Obrigada, Pedro. Alguma observação, doutores? Presidente, se possível, eu gostaria de fazer uma consideração acerca do meu posicionamento. Pois não, fica à vontade, doutora Galderese. A discussão, como de praxe, ela é rica. O doutor Pedro ajuda muito nesse sentido. Sempre uma felicidade ter câmera junto com ele, para a gente justamente poder analisar as situações de premissas. E me parece aqui que no presente caso, duas situações muito breves para não tomar muito tempo. O primeiro ponto da interpretação literal da utopia. É impossível a gente ter uma interpretação literal. A interpretação ela é realizada por um ser humano que tem que dizer o que ela significa. A partir do momento que eu preciso dizer o que algo significa, não é o algo que está sendo dito, sou eu que estou dizendo sobre o algo. Isso é uma utopia de ser realizada.
Mas é compreensível. Temos que entender a época que foi feita essa legislação e qual o posicionamento que nós tínhamos sobre a teoria da figura da linguagem nesse sentido. Eu acredito que o Tribunal de Impostos e Taxas, ele dá uma lição de uma maneira muito esclarecedora para todo contencioso administrativo. Eu fiquei muito surpreso ao verificar que o primeiro tribunal a nível de jurisdição, seja contenciosa ou judicial, a falar sobre ICMS em relação aos e-books foi o TIT de São Paulo. Foi a Câmara Superior aqui de São Paulo. E, para mim, aquele julgamento, ele traz um divisor de águas, ratificando, inclusive, essa utopia que é a busca pela interpretação literal. Na ocasião da Constituição que temos vigente, de 1988, não tínhamos e-book. Naturalmente, a imunidade que veio ali a ser acobertada foi para a publicação de periódicos e papel. Papel. Se eu pegar apenas o termo papel, eu não posso dizer que a comunicação digital o seja. Acredito que foi uma primeira mensagem, para mim já muito esclarecedora, que, de fato, doutor Pedro, a cronologia do mundo fenomênico com a cronologia do mundo jurídico nunca vão se encontrar. E a questão que ficou desse julgamento da Câmara Superior, para mim muito representativa, é que, em situações que possamos ter justificativas suficientes motivadas para que esse encontro seja realizado aqui no julgamento, ainda no contencioso administrativo, é nosso dever o fazer. Porque senão a gente vai estar penalizando o que é mais caro. E o que é mais caro em termos normativos é a finalidade que aquela norma quer alcançar. O desvirtuamento dela é que a gente deve proteger a todo custo, seja representação fiscal, seja julgador, independentemente a que classe represente. E eu acho que, para não ficar com dúvidas, o lead case trazido pela doutora Raquel, ele é hialino. E é até interessante verificar quem votou, como votou. Nós temos ali 3 votos vistas, nós temos ali 4 formas de votar, sendo que as bases de fundamentação mudam por consequência, e uma votação de 11-5. 11-5. Me parece que fica claro também naquela situação onde estávamos falando de, acho que, salvo engano, sobre o stand, e a tecnologia dessa situação do stand deveria não ser abrangida pela norma isentiva. Eu não tenho dúvida que, a partir do momento que muda a tecnologia, muda o produto. O racional do Dr. Pedro é perfeito. Não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que a legislação, naquele momento que foi realizada, verificou um produto diverso do produto que está sendo trazido nos autos. Eu também não tenho dúvida. Mas, para mim, é fato incontroverso, como trazido pelo voto da doutora Raquel, que o próprio agente julgador reconhece que a finalidade é atingida. Reconhece que estamos diante de uma mudança de tecnologia. Muda o produto? Muda. Está de acordo com a norma? Não. Literalmente impossível. A gente nunca vai ter esse encontro. E aqui é nossa atividade, de verificar se existe fundamentos suficientes ou não. Já finalizando, presidente, por essas razões, eu adianto que farei o acompanhamento aqui nos termos do voto da relatoria. Obrigada, doutor Valderize. Como o senhor mencionou, muito engrandece a manifestação do doutor Pedro, mas eu também entendo que a nossa legislação ela não evolui no mesmo ritmo, no mesmo sentido que a evolução tecnológica e científica. Entendo, analisei também os autos, analisei o laudo apresentado, e eu acho muito importante essa questão da finalidade e da gente fazer uma interpretação sistêmica, uma interpretação, não deixa de ser literal, não concordo que não seja literal, porque, de certa forma, o produto, ele faz, às vezes, do produto que é previsto na norma. Então, nesse sentido, eu também vou acompanhar o voto da doutora Raquel. Mais alguém quer se manifestar? Doutor Rui? O seu microfone está fechado, doutor. Me desculpem.
Diante do que disse, por último, a doutora Adriana, se torna até desnecessário tudo que eu estava pronto para dizer aqui, no sentido de acompanhar o voto da relatora, por entender, resumidamente, porque tudo já foi dito e a decisão parece que vai nesse sentido, de que não seria a afronta ao artigo 111 do CTN, por entender que reconhecer os produtos como enxertos arteriais tubulares inorgânicos é reconhecer apenas o que são os produtos. Eles são enxertos, têm o formato tubular, aplicam-se a reparar uma artéria e são feitos de material inorgânico. Só por aí já se tem a subsunção à norma, sem ferir a literalidade, não sendo necessária qualquer interpretação finalística ou qualquer outra. Muito se disse ao longo do processo, um excelente trabalho feito pelo fiscal, muita pesquisa, muitos detalhes, uma decisão também do órgão de primeira instância, muito bem fundamentada, que tratou todos os pontos que foram trazidos, mas com todo respeito a todos os trabalhos que foram realizados antes, creio que haja aqui um equívoco em querer dizer que um produto é diferente de outro produto que se pretendeu beneficiar com isenção, usando critérios de tecnologia, finalidade, preço, modo de aplicação, ou seja, qualquer outro que se pretenda utilizar. Então, para não me estender mais, manifesto aqui meu voto com a relatora. Obrigado. Obrigada, doutor Rui. Então, se ninguém tiver mais nenhuma observação, a gente pode iniciar os debates. Verificando o quórum. Isso. Iniciando a votação. Então, o recurso ordinário da empresa Endocárdio Material Médico Limitada foi pelo parcial provimento do recurso, parcialmente provido, decisão unânime. Então, dou por encerrado o julgamento da 5ª Câmara Julgadora, na data de hoje, 10 de agosto de 2022. Muito obrigada pela presença de todos. Doutora Marina, obrigada. Doutor Galderize, doutor Rui, doutora Raquel, obrigada, Pedro. Oswaldo, por favor, pode encerrar a gravação.